O município de Alagoinhas foi sede de um grande encontro literário. O evento aconteceu dia 9 de dezembro no restaurante Engenho Velho, ponto de encontro de intelectuais e adeptos da cultura. A Eureka Produções foi a organizadora da segunda edição do Literatura com Cachaça, projeto em parceria com a Rota da Cachaça da Bahia. Quando estou triste, escrevo poemas. Quando estou alegre, eu sou o poema. E nesta dinâmica da vida, o dilema é saber sorrir mesmo tendo problemas. A narrativa da vida breve que temos pode até ser um livro de horror, pode até ser um épico de amor. O caminho somos nós que escolhemos. E assim, entre amores e ilusões, vamos construindo nossa trajetória, pois no fim, nossa dor trará glória, nosso esforço nos trará emoções. O poeta e também cineasta Abimael Borges aborda de forma sentimental a dinâmica das relações afetivas através de poemas que, segundo ele, fazem parte de uma trajetória de vida, já que o escritor paraibano descobriu sua paixão pela literatura ainda na época de estudante. Na escola eu já comecei a produzir os primeiros textos e um tempo depois, já na juventude, eu reuni alguns contos, algumas crônicas que eu tinha escrito e lancei o meu primeiro livro, que é chamado O Anjo do Jardim. E esse livro é um livro de crônicas, contos, uma mistura, né? Onde eu reuni os contos mais antigos, os escritos mais antigos que eram da adolescência e da juventude. Esses poemas se transformaram primeiro no livro Noites de Setembro, que é um livro digital, não foi lançado o livro físico, e agora com esse novo livro, que é Entre Amores e Ilusões. Coletânea de poemas românticos, poemas que falam mais sobre amor, sobre a dinâmica das relações e tal. Com mais de 100 textos publicados em antologias literárias pelo Brasil, o alagoense Ed Carlos, que também é artista plástico, selecionou textos escritos ao longo de 20 anos para publicar e lançar durante o evento o seu primeiro livro. Para ele, foi também uma experiência terapêutica. Na verdade, esse livro é uma catarse de uma série de diversas paixões, consumadas e não consumadas, platônicas, e na verdade é uma cura. E eu pus para fora esse sentimento. Eu me sinto como se fosse uma cura. Eu comecei a escrever quando era adolescente, devido a ser uma pessoa muito tímida. E também a minha inspiração maior foi minha mãe, Alice, filha de Sátiro Dias, que ela sempre escrevia carta para as pessoas que não sabiam ler. Na minha infância, eu comecei a escrever só para mim. Só quando eu cheguei no segundo grau que eu comecei a publicar, sendo que eu publiquei meu primeiro trabalho pela Casa do Poeta de Alagoinhas em 2001. E desde então não parei mais. A casa de minha infância tinha piso frio de tijolos e rodapé azul. Suas paredes eram de um rosa afetivo suave. O telhado quase tocava o céu. No meu velocípede, dei várias voltas ao meu mundo. Aos 4 anos de idade, desenhei com gravetos secos traços de puro prazer no chão de areia branca, de pés descalços. Naquele ato, imenso era o encanto que sentia. A linha e eu corríamos riscos juntos. Seguíamos o rastro desenhando em sulcos inscritos na terra, que corriam em linhas sinuosas, ora retas, outras horizontais e paralelas. Íamos até o pé de abril amarelo no quintal de casa. A animação ficou por conta do músico Tauan Visceral e durante o evento houve degustação de cachaças baianas, um mercado que cresce cada vez mais no estado. Hoje, entre cachaças registradas e não registradas, nós temos mais de 3.000 alambiques dentro do nosso estado. Mais de 30.000 famílias que vivem dos engenhos de cachaça, rapadura, melado e melaço e açúcar demerara. Durante o encontro, a Rota da Cachaça da Bahia lançou novos produtos. Para a coordenadora Vânia, cachaça e literatura fazem uma combinação perfeita. Nós estamos fazendo a segunda edição
trazendo a cachaça limoeiro e trazendo a cachaça carioca. E mais um parceiro, que é o Licor Jazz. Então nós três estamos aqui para mostrar que tem tudo a ver com literatura, tudo a ver. Imagine você com um queijinho coalho, passado melado por cima, lendo um livro e uma cachaçinha. Não tem coisa melhor, né? O sonho da maternidade se chocou com um conflito pessoal na vida da jovem advogada e também escritora Marana Torres, que contou sua experiência no seu primeiro livro, Bênçãos, Minha Batalha Espiritual para Ser Mãe. Eu não conseguia falar sobre o assunto, era muito difícil para mim falar sobre a infertilidade, sobre a não gravidez. E aí eu comecei a escrever e eu fiz uma promessa para Deus. Meu livro, na verdade, é um testemunho. Tudo que eu vivi, todo o deserto que eu vivi, até eu me tornar mãe, eu tenho a obrigação de passar toda essa experiência que eu vivi para outros casais inférteis com o intuito de ajudar. Eu senti muito forte a minha cura interior. Ao mesmo tempo, comecei a ficar com medo de tudo não passar de uma mera imaginação, criação da mente. Então Deus, na sua infinita misericórdia, continuou a me manifestar sinais. E um desses sinais hoje chama-se Maria Liz. Tem quase 2 anos e não desgruda da mamãe. Para a autora, a bênção foi mais do que esperada. Bastante emocionada, porque eu nunca imaginei, a gente sonha, a gente escreve, mas eu nunca imaginei chegar até aqui, estar aqui hoje. Com vasta experiência no campo das letras, o poeta, escritor e dramaturgo Tom Torres já ganhou diversos prêmios pelo Brasil. O mais recente trabalho é o livro O Homem que Pensou Ser Deus e Outros Contos Cibernéticos. Obra que retrata com humor a relação irreal e solitária do ser humano com o universo virtual. Deus cria o universo, cria a galáxia, cria o homem, aí o homem quer chegar até Deus, aí Deus dá a ele, inventa a solidão, né? Aí o homem se sente triste, tão triste que Deus ficou penalizado dele. Então o Senhor do Universo, condoído com o sofrimento da sua criação, deu poderes ao diabo e o incumbiu de pôr a termo o sofrimento humano. O diabo não se fez de rogado. Sorriu matreiro, sonso como o diabo, e ordenou: faça-se as redes sociais. Como crítico literário, sempre tem uma observação ou uma dica para quem está começando ou para quem deseja ouvir. Eu procuro o que o leitor comum não procura, né? É onde está aquela fase, aquela parte de a falta de continuidade numa história, né? Os desconexos de uma história. Então eu faço muito essa análise, o excesso de palavras, o ritmo dentro de um texto, né? Se você escreve um romance, você tem um ritmo. Se você escreve um conto, você tem um ritmo. Uma crônica, você tem outro ritmo. Uma poesia é uma coisa totalmente diferente da literatura normal. Escreva. Escreva. A única coisa que se precisa para escrever é escrever. O celebrado escritor Luiz Eudes, autor do livro Cangalha do Vento, lançado em 2019 na primeira edição do Literatura com Cachaça, fez o lançamento da segunda edição da obra junto com a edição angolana, que também foi lançada em Portugal e traduzida para o idioma italiano. Para o literato satirodiense, a arte de escrever ultrapassa os limites da matéria. Eu tenho um compromisso com a leitura, com a escrita, com a palavra. Eu escrevo por amor à arte. Eu não viso outra coisa a não ser alcançar a mente e o coração de quem me lê. Meu objetivo é incentivar a leitura, é incentivar o gosto, o amor pelos livros. Isso foi implantado em mim por meus pais. Eu transmito o mesmo sentimento às minhas filhas e eu quero fazer isso para todas as pessoas. Meu objetivo é que o mundo seja formado por leitores e o universo dos livros é infinitamente melhor. Ariano Suassuna dizia que o escritor
é um inconformado. Ele não está satisfeito com o mundo que existe e cria o seu próprio mundo. E é isso que a gente faz. O que a gente procura é criar personagens, ambientar, é criar cenários, é favorecer com que aquele que nos leia se sinta parte da história. De forma poética, o cerimonialista e também psicólogo Samuel Costa comentou sobre a continuidade do evento depois do longo período mais crítico da pandemia. É um momento maravilhoso, é um momento de superar do que a gente já superou. É um momento que nos traz a satisfação e a alegria do que é ser. Nós vimos as cortinas fechadas, os livros fechados, a arte fechada. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que queira colocar aí, jamais irá chegar na essência humana. Jamais.